Hoje, conforme nós iniciamos, a liturgia vem nos trazer a celebração, a solenidade, né, de todos os santos. E a gente fica assim, quem são os santos? Já nasceram santos? Não, eles não nasceram santos, mas eles fizeram uma opção por Jesus, uma opção pelo reino, levaram uma vida de santidade, não desistiam, não desanimavam, passavam. A gente, quando lê alguma história de santo ou conta, conforme teve aí o mês de outubro, que tanto falou de São Benedito, não foi fácil, para nenhum deles é fácil, mas hoje eles se encontram junto a Deus. Conseguiram, esses que estão junto a Deus, conseguiram alcançar a santidade. Tantos santos que a gente conhece, que passou por aqui, e hoje eles estão na glória. Então, o Evangelho hoje vem nos ensinar esse caminho. O projeto de santidade, o projeto de Deus, a lógica de Deus nesse mundo, que é totalmente contrário à lógica do mundo. Se a gente vê o Evangelho, Jesus, no alto da montanha, lugar de se aproximar de Deus, de falar com Deus, Jesus fala assim: os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. O mundo diz pra gente que tem que ser rico, tem que ser dinheiro, que o dinheiro pode tudo. E Deus vem dizer pra gente que não, porque daqui a gente não leva nada. Mas quanto mais pequeno a gente se aproximar de Deus, na nossa humildade, na nossa sinceridade, na nossa verdade, viver segundo a fé, acreditar que Deus, Ele não nos abandona. Então, isso faz com que a gente se aproxime de Deus. Ele vai dizer, e interessante que esses 4 primeiros, né, até o versículo 6, é uma opção que a gente faz nesse caminho de santidade. Depois vai dizer assim: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Precisamos sempre buscar Deus na aflição, na dificuldade, porque Ele nos consola, Ele não nos abandona. É uma opção que nós fazemos. Os mansos, porque possuirão a terra. Mansidão, nada de injustiça, nada de querer fazer vantagem nas costas do outro. Precisamos ser mansos. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quantas injustiças a gente vê no nosso mundo. No mundo não há injustiça, não existe isso, mas nós vemos quantos. Quando nós estudamos aqui o livro de Josué, a questão da terra, a questão dos alimentos, sempre que alguma coisa acontece, quem mais sofre são os pobres, seja na guerra, seja, né, em greve, tudo quem vai sofrer são os pobres. Então a gente precisa ter sede de justiça. E aí, seguindo o versículo 7, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançam misericórdia. Aí já parte do nosso relacionamento de misericórdia com as pessoas. Ter misericórdia daqueles que precisam, porque Deus é misericordioso. Então nós temos que aprender dessa misericórdia de Deus para também viver essa misericórdia com nossos irmãos. Os puros de coração, porque verão a Deus. Quanta coisa de ruim entra na nossa mente, no nosso coração, que se a gente não tiver cuidado, a gente se afasta. A gente começa a fazer opções contrárias a essa lógica que Deus nos oferece do reino. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Sempre promover a paz dentro das casas, com a nossa família, evitar briga, evitar intriga.
no trabalho, nada de picuinha, nada de coisas que a gente sabe que pode gerar situações desagradáveis. Às vezes a gente vê alguma coisa acontecendo na rua, às vezes é uma briga, uma confusão, a gente quer correr para ver o que está acontecendo. Ixi, vai lá ver, está tendo briga lá, quando o contrário. Isso aí acaba promovendo, porque vira plateia. Então a gente tem que tomar cuidado com essas situações também. Quando está acontecendo alguma coisa, vai correr para ver o que está acontecendo. Como diziam os antigos nós, botar mais fogo na fogueira. Então a gente tem que promover a paz. Se puder ajudar, ajuda. Se for para piorar, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Quantas vezes a gente vê nesse mundo, vem sem justiça. Ninguém quer justiça. Ninguém quer viver o que Deus nos fala, o que Deus nos ensina. Acha que o errado é certo. Então a justiça, a gente nem sabe mais se na lei do homem ela vale. A gente tem que estar preocupado com a justiça de Deus. Continuar mantendo firmes em Deus, conforme os santos. Eles não se deixavam corromper pelas coisas erradas. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Às vezes a gente é tão desacreditado na nossa fé, A gente às vezes vai falar de Deus com alguém. Esses dias aconteceu uma situação que a gente falou assim, eu citando uma publicação falando a respeito do cristão. Gente, entenderam completamente errado, que perigo. E aí eu falei, caramba, gente, deixa eu tirar isso daqui, porque às vezes até falar de Deus numa má compreensão pode virar uma perseguição e pode começar aquela bate-rebate, Então a gente tem que tomar cuidado até com nossa fé, com o nosso segmento, porque nem todos entendem da maneira que a gente entende. Porque ele vai dizer, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Tudo que a gente vive aqui, aderir ao projeto de Deus, buscar santidade cada dia na nossa vida, viver em Deus, seguir os ensinamentos. Os santos, eles viviam a palavra de Deus, eles eram dirigidos pela palavra. Quanto nós precisamos mais nos aprofundar na palavra de Deus. Ela vem nos educar, ela vem nos ensinar que a lógica do mundo não é a lógica de Deus. Às vezes a gente quer algo na nossa vida, mas a gente não para, não reza, não pede a Deus se é da vontade primeiro de Deus. Quando a gente quer seguir dentro da igreja um caminho, às vezes a gente precisa também orar a Deus, Senhor, eu estou recebendo um chamado para esse caminho na igreja. É da sua vontade que eu fique aqui, que eu me mantenha aqui. Fala com Deus, conversa com Deus, busca a Deus, sendo a vontade dEle. Porque a gente tem muita facilidade em buscar Deus na hora do desespero. Na hora do desespero, aí eu vou orar, vou pedir Deus, vou pedir a cura, vou pedir... Mas a gente não lembra dele o dia todo. E os santos eram assim. A vida deles era assim. Eles rezavam, não desistiam, passavam por enfermidades. Santa Rita, São Francisco, mas mesmo ali no sofrimento, nas chagas, eles não perdiam a fé. Porque eles sabiam que, conforme a gente viu na segunda leitura, Deus é amor imenso. A carta de João, ela fala muito do amor de Deus. E se a gente prestou atenção na segunda leitura, que foi a carta, fala assim, caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E assim nós o somos. Porque desde o batismo, acredito que todos são batizados, até o bebezinho, recebeu a marca de filho de Deus. É filho de Deus.
desde o batismo, pertence a Deus. E aí somos chamados de filhos de Deus. E nós o somos, vamos dizer assim. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Desde já somos filhos de Deus e nem sequer se manifestou o que seremos. A primeira leitura fala, né? Daqueles de branco que lavaram e alvejaram a fé no sangue do Cordeiro, os santos. A gente fica imaginando que eles já não vivem hoje na glória, mas está longe da gente imaginar. Porque a leitura vai dizer que nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque veremos tal como Ele é. Nós vimos um Jesus que passou pela terra, que deixou ensinamento para nós. Foi humano, menos no pecado. A gente sempre tem que lembrar isso. Passou por tudo, perseguição, questionamento. Nós vimos nesse caminho aí do tempo comum, que nós estamos encerrando, quantos lugares Jesus passou, curando, mas era muito questionado. Todos os lugares que ele passava, lá nos leprosos, quando ele fez a cura em 10, só um volta e agradece. Então, ele passou, nós conhecemos, mas nós ainda não conhecemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. É o Rei da glória. É o Rei que vai nos estar recebendo um dia. E que a gente queira, que a gente tenha essa vontade, nessa santidade que nós precisamos viver a cada dia, que a gente queira ver. Todo que espera nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Nós precisamos nos purificar todos os dias, tirar todo o mal de dentro de nós e pedir a santidade. A santidade é um desejo de Deus na vida de todos nós, hoje e sempre. Nós estamos passando por essa vida para nos santificar. A palavra de Deus fala: sede santos, como eu sou santo. Então é um pedido que nessa solenidade hoje dos santos, que a gente possa também se espelhar na vida deles, buscar a história deles e pedir a Deus: Senhor, me ajuda a me aproximar cada vez mais do Senhor. Me aproxima na palavra, me aproxima no serviço, me aproxima na oração. No círculo bíblico esses dias eu disse uma oração que a gente deve fazer curta todos os dias, que a gente peça a Deus que a gente se conheça mais, porque muitas das vezes a gente não se conhece e por isso a gente não consegue se aproximar de Deus. Tem muita coisa que ainda nos afasta, que a gente não sabe. Então que a gente se conheça mais, para pedir a Deus esse desejo de santidade. Desejo de santidade na nossa vida, porque é assim que nós vamos chegar um dia nessa glória, lavados pelo sangue do Cordeiro. Que hoje Deus venha ao nosso coração e nos dê esse desejo de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.